Fala pessoal, voltamos hoje com o estudo da botânica, dessa vez para a gente entender melhor o grupo das Pteridófitas. Se a gente lembrar do nome bonito das plantas terrestres, que é Embriófitas, e destrinchar esse grupo, olhar com mais atenção o cladograma desse grupo, as relações filogenéticas, a gente vai notar que não existe o nome Pteridófitas dentro desse grupo, pelo menos dentro de uma classificação mais fiel. Isso justamente porque o grupo das Pteridófitas não é um grupo verdadeiro, não é um grupo natural. É mais um dos grupos que a gente vai estudar como se fosse algo coeso, algo real, mas que a gente simplesmente ainda utiliza de forma didática, de forma a facilitar o nosso entendimento, facilitar o nosso estudo. Repito, para o vestibular nos basta. Os representantes daquilo que hoje a gente chama de Pteridófitas surgiram há mais ou menos 350 a 400 milhões de anos atrás. Chegaram a formar grandes florestas na época dos dinossauros, por exemplo, mas hoje eles se mantêm restritos a alguns locais, principalmente locais úmidos e sombreados, assim como as briófitas, grupo que a gente viu na última aula. A razão para isso é a mesma. As Pteridófitas, elas também vão precisar da existência, da presença da água para fecundação, porque os gametas masculinos delas também vão ser flagelados e eles vão precisar nadar e chegar até a oosfera, até o gameta feminino. Hoje esse grupo apresenta uma boa biodiversidade, a gente tem mais de 12 mil espécies, mais de 1.000 só aqui no Brasil, então é uma diversidade relevante, interessante inclusive. E os locais que eu mais vou ter Pteridófitas são a Mata Atlântica e a Amazônia. Locais, florestas, bem úmidas, com grande biodiversidade, com grande densidade de espécies, tanto de plantas, quanto de animais, quanto de outros seres vivos. Esse grupo vai apresentar uma diversidade considerável de formas e tamanhos, ainda que a maior parte dos representantes tenha um tamanho considerável, um tamanho razoável, que seja visível, que seja notável, mas que não seja absurdo, eu vou ter representantes que vão atingir mais de 10 metros de altura, por exemplo, o samambaia-açu. No entanto, assim como em briófitas a gente tem o representante mais famoso, onde a gente pauta o estudo em cima dos musgos, em Pteridófitas a gente vai ter o representante mais famoso, o representante que vai guiar o nosso estudo, que é as samambaias. Quem nunca viu uma samambaia? A partir de agora eu tenho umas novidades evolutivas muito interessantes. Agora eu tenho tecidos verdadeiros, tecidos diferenciados, que vão chegar a formar raiz verdadeira, caule verdadeiro e folha verdadeira. É interessante lembrar que, em geral, o caule das Pteridófitas ele vai ser subterrâneo, então muitas vezes a gente não enxerga esse caule também. Quando você vê uma samambaia, tudo aquilo que você está enxergando, aquela folha, aquela coisa verde frondosa, bem grande, é uma folha única, que inclusive ganha o nome de fronde, muitas vezes. Além disso, se a gente voltar ao cladograma, a gente vai perceber que a partir daqui eu tenho um grupo verdadeiro que eu vou denominar como traqueófitas, as plantas com vasos. Que tipo de vasos? Xilema e floema. A presença desses vasos nas plantas vai ser uma coisa muito importante. É a principal novidade evolutiva que eu vou encontrar no grupo das Pteridófitas em relação aos musgos. É a presença de vasos condutores. Esses vasos condutores vão permitir com que as plantas agora alcancem maiores tamanhos, como a gente comentou. Eu vou ter samambaias facilmente com alguns metros, algumas chegando até mais de 10 metros. Isso era impossível em briófitas, por um simples motivo. Os nutrientes dentro de um organismo precisam percorrer todo o corpo. Em briófitas, onde eu não tenho vasos condutores, os nutrientes eles precisam passar de célula a célula. Em uma planta de 5 metros de altura, esse mecanismo é insuficiente. É impossível uma planta de 5 metros não possuir vasos condutores para dispersar, para distribuir esses nutrientes de maneira mais eficiente. Em Pteridófitas eu tenho vasos, em Pteridófitas eu tenho representantes muito grandes. Assim como nos próximos grupos que a gente vai estudar também, é claro. Quando a gente parte para a reprodução das Pteridófitas, da mesma forma como a gente viu no último grupo, eu vou ter alguns tipos de reprodução assexuada, como a fragmentação, como a gemulação e outros similares.
Mas, assim como lá, o que nos interessa é a reprodução sexuada. É o ciclo de vida de uma pteridófita com os detalhes que são característicos do grupo. O ciclo de vida de uma samambaia, por exemplo, ele vai ser constituído por alternância de gerações, assim como em qualquer planta. Mas a partir daqui a gente vai começar a notar algumas peculiaridades. Eu espero que vocês se lembrem daquela imagem que eu mostrei na aula de musgos, na aula de briófitas, onde eu comparo os gametófitos e esporófitos de cada grupo de plantas. A gente lembra que, conforme a evolução ocorria, conforme o tempo passava evolutivamente, os gametófitos iam reduzindo, enquanto os esporófitos iam aumentando. Enquanto em musgos eu tenho o gametófito dominante e o esporófito reduzido e efêmero, agora, em pteridófitas, eu tenho uma inversão, de modo que o esporófito é a planta que eu enxergo, é a planta dominante, é a planta que sempre vai estar lá. Enquanto o gametófito, agora sim, só aparece em momentos oportunos ao longo do ano, na época de reprodução. Outra característica que também vai ajudar a diferenciar pteridófitas e briófitas é que, em briófitas, enquanto boa parte dos integrantes são dioicos, o que significa que eles têm sexos separados, feminino e masculino, agora em pteridófitas, em geral, eu vou ter plantas monóicas, o que significa que elas são hermafroditas. São capazes de produzir ambos os gametas. Então vamos lembrar como que é o ciclo de uma planta no geral. Eu tenho um esporófito que, por meio de seus esporângios, produz esporos. Esses esporos germinam em gametófitos. Os gametófitos são plantas que produzem, por meio de seus gametângios, gametas, masculino e feminino. Os gametas se unem em fecundação. Dessa fecundação, eu tenho a formação do zigoto, que vai se desenvolver em um novo esporófito. Você que tem samambaias em casa, ou tem na casa da avó, da tia, do tio, enfim, de algum conhecido, ou pelo menos já viu uma samambaia, no jardim botânico, por exemplo, talvez você teve a oportunidade de presenciar uma samambaia com essas estruturas, com esses pontinhos castanhos, esses pontinhos amarronzados. Se você pensou que isso era um problema, que era uma praga ou alguma coisa esquisita, você se enganou. Esses pontinhos amarronzados são coisas totalmente naturais e necessárias para a vida da samambaia. Por quê? Lembram lá, o esporófito, por meio de esporângios, vai produzir esporos. Em samambaias, eu vou ter esses pontinhos amarronzados, porque cada pontinho desse eu dou o nome de soro ou soro. Cada soro não é um esporângio, mas uma reunião de esporângios. Então, a gente pensa naquela lógica, é o seguinte, um esporófito, que é a samambaia, vai produzir soros. Os soros são um conjunto de esporângios e dentro de cada esporângio eu tenho a produção de esporos. E aí a gente toca a vida da samambaia. Para entender melhor tudo isso, vamos para o ciclo de uma samambaia. Nada mais lógico do que partir da samambaia que eu enxergo, que é o esporófito. O esporófito, que é uma planta diploide. O esporófito vai apresentar aqueles pontinhos amarronzados que um dia talvez você pensou que era doença. Cada pontinho amarronzado desse é um soro, onde eu vou ter um conjunto de esporângios. Dentro desses esporângios, através de meiose, eu vou produzir esporos. Os esporos são células prontas a dar origem a uma nova planta. Em condições favoráveis, os esporos sofrerão mitose e originarão um novo gametófito. O gametófito das samambaias é uma estrutura muito peculiar e muito interessante chamado de prótalo. Ele é um gametófito cordiforme, ele é verdinho, tem esse formato de coração, por isso cordiforme. Ele não vai ter vasos condutores, então ele é bem mais simples do que o esporófito, que apresenta vasos. Mas ele é, como ele é verde, ele é clorofilado, então ele é capaz de fazer fotossíntese. O prótalo, que é o gametófito, ele vai possuir gametângios. O gametófito vai possuir os dois tipos de gametângios, com a mesma nomenclatura que a gente viu em briófitas. O gametângio masculino, que é o anterídeo, vai produzir gametas masculinos, que são os anterozoides.
O gametângio feminino, que é o arquegônio, produzirá gametas femininos, oosfera. Por intermédio da água, os anterozoides vão nadar até a oosfera. Alcançando a oosfera, a gente tem fecundação, a gente tem formação de um zigoto. O zigoto, que já é uma célula diploide, afinal surge a partir da união de duas células haploides, vai dar origem ao novo esporófito, continuando o ciclo. Reparem bem nesse desenho, nesse ciclo. Lá embaixo, do lado das grandes folhas de esporófito maduro, eu tenho uma coisinha que parece uma concha de um caracol. Essa folhinha toda enrolada é uma folha bem característica, é uma coisa bem característica de pteridófitas, das samambaias. Essa folha jovem eu chamo de báculo, e ela nasce enroladinha para depois se desenrolar quando ela amadurece. Isso é um jeito bem interessante de proteger a folha jovem. Quando eu vou falar sobre a importância das pteridófitas, a primeira coisa que vem à mente é a questão da ornamentação. Então é muito comum se utilizar samambaias, avencas, cavalinhas, outros tipos de pteridófitas na ornamentação, como enfeite, em casas, escolas, faculdades, outros estabelecimentos. Mas além disso, as pteridófitas podem apresentar relevância medicinal, então na produção de alguns fármacos, de alguns remédios, alimentícia, veja só você, então eu tenho consumo em algumas regiões do país de algumas partes, como a folha de algumas samambaias, o broto da samambaia, então aquela folhinha jovem, ela também é consumida, é um tira-gosto. Mas é importante não sair por aí comendo qualquer samambaia que você vê pela frente, porque existem muitas espécies tóxicas. Eu posso ter a importância de pteridófitas também na biorremediação, que nada mais é do que utilizar algumas espécies, alguns seres específicos, para amenizar os impactos humanos, por exemplo, naquela região. Isso acontece porque algumas espécies são capazes de utilizar compostos que são poluentes, que são prejudiciais à natureza, no seu metabolismo, então elas absorvem aquilo e utilizam naturalmente, elas acabam remediando por isso o ambiente. Na questão energética, boa parte do carvão que a gente utiliza, que é um combustível fóssil, ele surge a partir de pteridófitas ancestrais, que viveram há milhões de anos atrás. E através de processos atípicos de decomposição, se transformaram em carvão que a gente utiliza hoje. Uma questão bem famosa também relacionada ao uso de pteridófitas é a exploração do xaxim. O xaxim era um produto extraído do caule de samambaiaçu, que a gente utilizava muito no passado, felizmente menos hoje, para colocar outras plantas e utilizava isso como vaso de planta. Hoje em dia a gente substitui o xaxim por vaso de fibra de coco. Então talvez vocês tenham uma certa familiaridade com essas coisas, com vaso de fibra de coco ou com o xaxim, mas não sabiam do nome. Talvez lá na casa do seu parente ou do seu conhecido que tem uma samambaia, essa samambaia viva em um vaso de fibra de coco, tomara, ou talvez infelizmente viva em um antigo vaso de xaxim, por exemplo. Essa exploração de samambaiaçu, que é uma espécie da Mata Atlântica, chegou a colocá-lo em grave risco de extinção, infelizmente. E é claro que eu poderia citar outros aspectos de relevância das pteridófitas e das samambaias, mais especificamente, relacionado a gente ou à natureza. Mas esse apanhado geral já nos basta para ter uma noção da importância desse grupo. Para finalizar essa aula, eu gostaria de comparar os dois grupos que a gente viu até aqui. O grupo das briófitas, dos musgos, e o grupo das pteridófitas, das samambaias. Então vamos lá. Como semelhança entre os dois grupos, eu vou ter o habitat, que em geral é úmido e sombreado, a dependência da água para a reprodução. Ambos os grupos são oogâmicos. Os gametas precisam de água para se unir, o gameta masculino precisa de água para chegar ao gameta feminino. Além disso, em nenhum dos dois grupos eu vou encontrar nem semente, nem flor e muito menos fruto. Aí a gente parte
para as diferenças. Enquanto as briófitas em geral têm um porte pequeno, de alguns centímetros apenas, em pteridófitas eu vou conseguir encontrar alguns exemplares de alguns metros ou de mais de 10 metros, mas em geral a gente pode classificar as pteridófitas como com um porte médio. Entre as principais diferenças, a primeira a gente vai encontrar no ciclo de vida, porque enquanto em briófitas o gametófito é a fase dominante, em pteridófitas o esporófito, a planta diploide, é o dominante. É a planta propriamente dita. E a diferença mais marcante e mais importante, a principal novidade evolutiva que eu enxergo em pteridófitas, que não existia em briófitas, é a questão dos vasos condutores, a presença de xilema e floema. E se acostume com essa tabelinha, porque a gente vai continuar montando ela ao longo das próximas aulas, quando a gente for ver os grupos dos pinheiros e o grupo das plantas com flores, depois. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O grupo das samambaias é bem tranquilo, é bem gostoso de estudar. Espero vocês na aula de gimnospermas.